Capítulo 2. Conhecendo e vendo. Do irreal conduz-me ao real. Das trevas conduz-me à luz. Da morte conduz-me à imortalidade. Brihad Ahakahanda Upanishad. Antes de estudar os paralelos entre física moderna e o misticismo oriental, temos de fazer face à questão de como proceder a uma comparação entre uma ciência exata, expressa na linguagem altamente sofisticada, e da matemática moderna, e das disciplinas espirituais, que se baseiam principalmente na meditação e insistem no fato de terem seus insights, que não podem ser comunicados verbalmente. O que desejamos comparar nas afirmações feitas pelos cientistas, pelos místicos orientais acerca de seu conhecimento do mundo, para que possamos estabelecer a moldura adequada a essa comparação, deveremos inicialmente indagar de nós mesmos que tipo de conhecimento temos em vista. Será que o monge budista de Angkor Wat ou de Kyoto conferem o termo conhecimento o mesmo significado que o físico de Oxford e de Berkeley? Em segundo lugar, que tipo de significado que a física pretendemos aqui, de forma afirmativa, comparar? O que pretendemos selecionar dentre dados experimentais, equações, teorias, de um lado, as escrituras religiosas, antigos mitos ou tratados filosóficos, de outro? Este capítulo pretende esclarecer estes dois pontos: a natureza do conhecimento em questão e a linguagem na qual este conhecimento é expresso. Ao longo da história, tem-se reconhecido que a mente humana é capaz de duas espécies de conhecimento, ou de dois modos de consciência, via de regra denominados o racional, o intuitivo e associado tradicionalmente com a ciência e a religião, respectivamente. No Ocidente, o tipo religioso intuitivo de conhecimento é, na maioria dos casos, posto de lado em favor do conhecimento racional, científico, por seu turno. A atitude tradicionalmente adotada no Oriente é, em geral, precisamente oposta. As afirmativas seguintes acerca do conhecimento por duas grandes mentes do Ocidente e do Oriente tipificam essas duas posições. Sócrates, na Grécia, afirmou o famoso sei que nada sei. E Lao Tse, na China, assegurou que o melhor é não saber que se sabe. No Oriente, os valores atribuídos às duas formas de conhecimento mostram-se com frequência evidentes já a partir dos nomes que lhes são conferidos. Os Upanishads, por exemplo, falam acerca de um conhecimento mais elevado e de um conhecimento inferior, associado a essas diversas ciências, aquele estado de consciência religiosa. Os budistas falam de um conhecimento relativo e de um absoluto, ou acerca da verdade condicional e da verdade transcendental. Essa é famosa, né, gente? A filosofia chinesa, por seu turno, sempre enfatizou a natureza complementar do intuitivo e do racional, representando-se pelo par arquetípico, yin e yang, que formam os alicerces do pensamento chinês. Assim, duas tradições filosóficas complementares, o taoísmo e o confucionismo, se desenvolveram na China antiga, com o intuito de lidar com esses dois tipos de conhecimento. O conhecimento racional deriva da experiência que possuímos no trato com objetos e fatos do nosso ambiente cotidiano. Ele pertence ao reino do intelecto, cuja função é discriminar, dividir, comparar, medir e categorizar. Cria-se desse modo um mundo de distinções intelectuais, de opostos, que só podem
existir em mútua relação, razão pela qual os budistas denominam relativo a esse tipo de conhecimento. A abstração constitui uma característica crucial desse conhecimento, uma vez que, para que possa comparar e classificar a imensa variedade de formas, estruturas e fenômenos presentes no mundo que nos cerca, não podemos levar em consideração todas as características aí existentes. Somos, na verdade, levados a selecionar algumas que se revistam de maior significação. Dessa forma, construímos um mapa intelectual da realidade, no qual as coisas são reduzidas a seus perfis mais gerais. O conhecimento racional é, dessa forma, um sistema de símbolos e conceitos abstratos, caracterizado pela estrutura sequencial e linear tão típica de nosso pensamento e de nossa fala. Na maior parte das línguas, essa estrutura linear é explicitada através do uso de alfabetos, que servem para comunicar a experiência e o pensamento em longas linhas de letras. O mundo natural, por seu turno, compõe-se de infinitas variedades e complexidades. Trata-se, na verdade, de um mundo multidimensional, onde inexistem linhas retas ou formas inteiramente regulares, onde as coisas não ocorrem em sequência, mas concomitantemente. Um mundo onde, segundo nos informa a física moderna, até mesmo o espaço vazio é curvo. É claro que o nosso sistema abstrato de pensamento conceitual mostra-se incapaz de descrever ou sequer aprender integralmente essa realidade. Página 30. Ao pensarmos acerca do mundo, deparamos-nos com o mesmo tipo de problema que o cartógrafo quando tenta cobrir a face recurvada da Terra com uma sequência de mapas planos. Só poderemos esperar uma representação aproximada da realidade, a partir de um procedimento dessa espécie, o que torna todo o conhecimento racional necessariamente limitado. O reino do conhecimento racional é, naturalmente, o reino da ciência que mede e quantifica, qualifica e analisa. As limitações de qualquer conhecimento assim obtido têm se mostrado cada vez mais evidente na ciência moderna e em particular na física moderna, que nos ensina, nas palavras de Werner Heisenberg, que cada palavra ou conceito, por mais nítido que pareçam, só possui uma faixa limitada de aplicabilidade. Para a maioria dos seres humanos, é muito difícil permanecer constantemente consciente acerca das limitações e da relatividade do conhecimento conceitual. Na medida em que nossa representação da realidade é muito mais fácil de se aprender que a realidade aproximadamente dita, tendemos a confundi-las e a fazer com que nossos conceitos e símbolos se tornem equivalentes à realidade. Um dos objetos principais do misticismo oriental consiste na busca da superação dessa confusão. Os zen budistas afirmam que necessitamos de um dedo para apontar para a lua, mas que não devemos nos preocupar com o dedo, uma vez reconhecida a lua. O sábio taoísta Chuang-Tze escreveu: cestas de pescaria são utilizadas para pescar. Quando o peixe é pego, os homens esquecem as cestas. As armadilhas são utilizadas para caçar lebres. Uma vez que essas estão pegas, os homens esquecem as armadilhas. As palavras são utilizadas para expressar ideias, mas quando se apoderam das ideias, os homens esquecem as palavras. No Ocidente, Alfred Korkuskowski, estudioso de semântica, tocou exatamente no mesmo ponto, com seu poderoso lema: o mapa não é o território. Os místicos orientais acham-se voltados para uma experiência direta da realidade que transcende não apenas o pensamento intelectual,
mas também a percepção sensorial nas palavras dos Upanishads. Só um adendo aqui. Vocês se lembram, né, quem falou esse termo, né? O mapa não é o território. Hélio Couto, numa de suas palestras, fala esse termo. E para quem quer descobrir a fonte, aonde e de quem que ele está falando, é deste estudioso, né, Alfred Korkowski, estudioso de semântica, que ele toca nesse mesmo lema. Só para título de conhecimento, tá? Está na página 30 aqui, se alguém quiser ler. O que é desprovido de som, diz o Upanishad. O que é desprovido de som, tato, forma imperecível, da mesma forma sem sabor, constante, sem aroma, sem começo e sem fim, mais elevado que o grande estável, ao discerni-lo o homem liberta-se da boca da morte. O conhecimento que provém dessa experiência, denominado conhecimento absoluto pelos budistas, para estes, tal conhecimento não depende da discriminação, de abstrações e classificações do intelecto, os quais, como já vimos, são sempre relativos e aproximados. Trata-se, como afirmam os budistas, da experiência direta da acuidade, indiferenciada, indivisa, indeterminada. A apreensão completa dessa quidade constitui não apenas o cerne do misticismo oriental, mas também a característica central de toda a experiência mística. Os místicos insistem repetidamente no fato de que a realidade última não pode ser objeto de raciocínio ou de conhecimento demonstrável. Essa realidade última não pode ser descrita adequadamente através de palavras, na medida em que se situa além dos reinos dos sentidos e do intelecto. Fontes de nossas palavras e conceitos. Voltando ao Upanishad, lemos que lá o olho não alcança, nem a fala, nem a mente. Não sabemos ou sequer entendemos. Como poderia ser ensinado? Lao Tse, que denomina essa realidade de Tao, faz uma afirmação análoga, primeira linha do Tao Te Ching. O Tao, que pode ser expresso, não é o Tao eterno. O fato, óbvio a partir de uma simples leitura de jornais, de que a comunidade não se tornou muito mais sábia ao longo dos últimos 2000 anos. Não obstante, o crescimento prodigioso do conhecimento racional constitui uma ampla evidência da impossibilidade de comunicação, de conhecimento absoluto através de palavras. Segundo Tse, se pudéssemos falar a esse respeito, todos o teriam contado a seus irmãos. O conhecimento absoluto é, pois, uma experiência da realidade inteiramente não intelectual, uma experiência nascida de um estado de consciência não usual, que pode ser denominado de meditação ou estado místico. A existência desse estado não tem sido testemunhada apenas por numerosos místicos orientais e ocidentais, mas aparece igualmente nas pesquisas psicológicas. Nas palavras de William James, nossa consciência normal do estado de vigília, a consciência racional, como a denominamos, constitui apenas um tipo especial de consciência, ao passo que, ao redor e dela afastada por uma película extremamente tênue, encontram-se formas potenciais de consciência inteiramente diversas. Embora os físicos estejam basicamente voltados ao conhecimento racional e os místicos para o conhecimento intuitivo, os dois de conhecimento aparecem em ambos os campos, isso tornando-se evidente quando examinamos a forma pela qual o conhecimento é obtido e expresso tanto na física como no misticismo oriental. Na física, o conhecimento é adquirido através do processo de pesquisa científica, que, via de regra, descobre-se em 3 etapas.
Aqui só um adendo da página. A palavra Dzogchen consegue expressar melhor que qualquer palavra em português o conceito de Tathagata, um dos mais importantes do budismo Mahayana. Indica o estado do mundo tal como ele é na realidade, o estado pelo qual uma coisa é assim como ele é, o estudo de um fato, acontecer do mundo como acontece. A tradução quididade, essência de uma mesma coisa, deixa muito a desejar, mas optamos por ela para evitar uma longa palavra composta. Continuando sobre as 3 etapas, a etapa inicial consiste na, só um adendo, página 32. Reunião de evidências empíricas acerca dos fenômenos a serem explicados. Só um ponto aqui para quem está acompanhando a leitura do livro, juntamente comigo, porque lemos este livro de uma certa forma difícil de compreensão. Lembramos que tem um exercício que é você ouvir coisas difíceis ou ler coisas difíceis, ter conversas difíceis. São, na verdade, uma forma de você invocar algo de potencial dentro de você para fora, para que você possa expressar mais energia na sua vida. Pensar além daquilo que você costuma pensar. Então, quando você lê algo difícil, você pensa de uma maneira um pouco mais difícil. A sua vida cotidiana, os fatos e as devidas experiências do dia a dia se tornam mais fáceis. Fato que vai fazer você resolver de forma muito melhor os seus problemas pessoais e dos outros que estão à sua volta. Pense um pouco nisso. Na etapa seguinte, os fatos experimentais são correlacionados com símbolos matemáticos, elaborando-se um esquema matemático que interrelacione estes símbolos de forma precisa e consistente. Um esquema desse tipo é geralmente denominado um modelo matemático ou, se for mais abrangente, uma teoria. Essa teoria é então utilizada para predizer os resultados e experimentos posteriores levados a cabo, com o fito de verificar todas essas suas implicações. Nesse estágio, os físicos podem mostrar-se satisfeitos por terem obtido um esquema matemático, por saberem como utilizá-lo para predizer experimentos. Eventualmente, contudo, mostrar-se desejosos de transmitir esse resultado aos não físicos, tendo que fazê-lo em uma linguagem leiga. Isso que terão de formular um modelo, linguagem comum capaz de interpretar seu esquema matemático. Para os próprios físicos, a formulação de um modelo verbal, que equivale à 3ª etapa da pesquisa, constituirá um critério da compreensão a que chegaram. Na prática, naturalmente, as 3 etapas não se encontram tão nitidamente separadas e nem sempre ocorrem em idêntica sequência. Por exemplo, um físico pode ser levado a um determinado modelo a partir de uma crença filosófica que possua e na qual pode continuar a acreditar, ainda que surja uma evidência empírica em sentido oposto. Esse físico tentará então, e isso ocorre de fato com certa frequência, modificar seu modelo de tal forma que possa responder por novos experimentos. Mas, se a evidência empírica segue contradizendo o modelo, o físico ver-se-á eventualmente forçado a deixá-lo de lado. Ou seja, resumindo, isso é quando se fracassa na experiência. Esse modo de fazer com que todas as teorias se apoiem firmemente sobre experimentos é conhecido como método científico. Conforme veremos, apresenta uma correspondência da filosofia oriental. A filosofia grega, por seu turno, era fundamentalmente diferente a esse respeito. Embora os filósofos gregos possuíssem ideias extremamente brilhantes acerca da natureza e que, não raro, se aproximam em muito dos modelos científicos. A enorme diferença entre
as duas reside na atitude empírica da ciência moderna, inteiramente estranha à mente grega. Os gregos obtinham seus modelos de forma dedutiva, a partir de um axioma, ou princípio fundamental, e não de forma indutiva, a partir daquilo que haviam separado. Por outro lado, naturalmente a arte grega da lógica do raciocínio dedutivo constitui um ingrediente essencial à segunda etapa da pesquisa científica. A formulação de um modelo matemático consistente é, pois em parte, essencial à ciência. O conhecimento racional e as atividades racionais constituem, por certo, parcela mais significativa da pesquisa científica. Contudo, não se esgotam. A parte racional da pesquisa seria o fato inútil que, se fosse complementada pela instituição, fornecesse ao cientista novos insights e torna-os mais criativos. Esses insights tendem a surgir repentinamente, de forma característica em momentos de relaxamento, no banho, durante um passeio pelo bosque ou na praia, e não quando o pesquisador está sentado na mesa de trabalho, lidando com suas equações. Durante esses períodos de descanso, após a atividade intelectual intensa, a mente intuitiva parece apossar-se do pesquisador, que pode produzir repentinas percepções tão esclarecedoras e dão tanta alegria e prazer quanto a pesquisa científica. Esses insights intuitivos, entretanto, em nada servirão à física, a menos que possam ser formulados numa moldura matemática, consiste que sejam suplementados por uma interpretação e linguagem não técnica. Bom, aqui fica muito claro que nós também temos isso, né? Às vezes nós estamos muito preocupados com um problema, muito ficcionado como vencer na vida, e esquecemos que às vezes uma caminhada, esse sentar-se num parque, na grama, pisar com os pés na grama, sentir um pouco da luz do sol pela manhã, sejam benéficos ao nosso estado espiritual, ao nosso estado místico. Vocês sabem que eu bato muito nessa tecla, né? Essa contemplação natural da natureza nos traz mais conhecimento, mais sabedoria, muitas vezes, do que vários livros e leituras que a gente faça. Embora a gente deva fazer para que a gente avance mentalmente acima da nossa própria média, assim do nosso próprio costume, quebrando hábito de mente, ou seja, de mente que está num processo letárgico, tornando a gente um pouco mais do que a gente é. Claro que é sempre um convite, não uma obrigação. Página 33. A abstração é, por certo, uma característica crucial nessa moldura, consistindo, conforme já adiantei, um sistema de conceitos e símbolos que possuem um mapa da realidade. Esse mapa representa apenas uma das facetas da realidade. Não sabemos, contudo, precisamente o que facetas são essas. Uma vez que começamos a esboçar nosso mapa gradativamente, sem análise crítica, desde a nossa infância, as palavras de nossa linguagem não se encontram, pois, claramente definidas, podendo apresentar diferentes significados, muitos dos quais atravessam nossa mente de forma extremamente vaga, permanecendo largamente em nosso subconsciente. A ambiguidade e a falta de precisão em nossa linguagem são essenciais para os poetas, que trabalham basicamente com camadas e associações subconscientes. A ciência, por outro lado, visa definições claras e conexões nítidas em razão de tais exigências. Limita ainda mais o significado de suas palavras e padroniza sua estrutura. De acordo com as regras da lógica, a abstração última ocorre na matemática, onde as palavras são substituídas por símbolos e onde as operações de conectar os símbolos são rigorosamente definidas. Dessa forma, os cientistas podem condensar a informação numa equação, dentro de uma única linha de símbolos, o que necessitaria, se tratasse da escrita usual, de inúmeras páginas a serem
preenchidas. A ideia de que a matemática não passa de uma linguagem extremamente abstrata, compacta, não dispensa ressalvas. Muitos matemáticos, de fato, acreditavam que a matemática não é apenas uma linguagem voltada para a descrição da natureza, mas sim que ela é inerente à própria natureza. Essa essência originou-se em Pitágoras, que fez a celebre frase afirmativa: todas as coisas são números, e desenvolveu um tipo muito especial de misticismo matemático. A filosofia pitagórica introduziu dessa forma o raciocínio lógico no domínio da religião, um desenvolvimento que, segundo Bernard Rousseau, mostrou-lhe decisivo para o futuro da filosofia religiosa ocidental. A combinação matemática e teológica iniciada por Pitágoras caracterizou-se a filosofia religiosa da Grécia, da Idade Média, e, nos tempos modernos, até Kant. Em Platão, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza e Leibniz, existe uma fusão íntima entre religião e raciocínio, entre a aspiração moral, a admiração lógica, pela qual é intemporal, que provém de Pitágoras, e que diferencia a teologia intelectualizada da Europa do misticismo mais direto proveniente da Ásia. Este último, naturalmente, não adotaria a visão pitagórica do matemático. Na visão oriental, a matemática, com sua estrutura altamente diferenciada e bem definida, não deve ser encarada como parte de nosso mapa conceitual, e não como faceta da realidade propriamente dita. A realidade, como é experimentada pelo místico, é completamente indeterminada e indiferenciada. Um método científico de abstração é bastante eficiente e poderoso. Temos, não obstante, de pagar um preço por esse método. À medida que definimos de forma precisa nosso sistema conceitual, à medida que damos a ele forma aerodinâmica e fazemos interligações cada vez mais rigorosas com o nosso sistema, torna-se cada vez mais desligado do mundo real, utilizando-se novamente a analogia de Korbsky entre o mapa e o território. Encerramos a leitura de hoje. Fica muito evidente aqui aquilo que eu comento com vocês, que para você entender esse conceito de mapa e território, fica mais ou menos assim. A gente tem às vezes um mapa mesmo na mão, um guia, né, que vai nos dar uma direção, mas muitas vezes o guia não consegue descrever as montanhas, a condição, o tempo, o lugar e as circunstâncias que está naquele momento. O mapa dá uma noção estatística que às vezes naquele tempo, naquela época, a pista fica mais molhada, tem neve, mas normalmente o mapa ele só dá uma noção. O contato real seria esse lado científico, né, da gente fazer a experiência, experimentar a vida. E todos nós temos isso. Há um campo místico, religioso, que é impraticável, que é o que na maioria das vezes a religião hoje tem, tá? Então, se você chegou até agora, por favor, coloque aqui, né, pra gente ter uma noção, né? Eu sou um místico, tá? Por favor, cheguei até aqui, eu sou um místico. Para mim ter uma noção de que você está acompanhando as leituras e entendendo o que eu estou falando. Assim eu me disponho a estar explicando as coisas no meio da leitura, como se fosse um estudo para a gente poder avançar junto, né? Então, definido que o mapa é uma ideia que a gente tem nas mãos, um processo, um livro, outra coisa é a prática. A religião hoje ela não tem essa ligação com a prática. Ela distanciou-se dentro de uma alienação dogmática, ou seja, em que se lê palavras ao pé da letra da Bíblia, como se elas fossem somente aquilo, não levam em consideração um campo arquetípico, um campo de metáforas, né, de alegorias, de símbolos. Não consegue a maioria dos estudos desses pastores, padres, muitos não conseguem interpretar os símbolos, porque não vão estudar os arquétipos, não vão estudar os mitos antigos, a tendência cultural, né, de entender o que significa, por exemplo, um círculo, o que é um triângulo, por que o círculo está presente,
O que é aquela auréola em volta das imagens dos santos, né? Das deidades. Então essas pessoas, elas se limitam ao dogma. Não pode fazer isso porque está escrito isso. Não pode aquilo porque está aquilo. E ao passo que se você fazer experiências, você vai saber intuitivamente, como diz aqui, que o que você pode e o que você não pode fazer. O que você sente. O que fez você crescer, o que ajudou os outros a crescerem. Né? E assim a gente traça um paralelo com a realidade de forma experimental. Eu espero que a leitura de hoje tenha sido útil. Vou parando por aqui para não cansar demais vocês. E até o próximo estudo. Nós paramos na próxima aula. Eu continuo a leitura do capítulo 2 na página 34. Tá? O capítulo 2 tem em média, deixa eu ver aqui, o capítulo 2 ele vai até a página 41 e nós estamos na 34. Tá? Então a gente vai aí esmiuçando, avançando nossa mente, estudando juntos, que eu acho que a gente consegue chegar a algum lugar. Serenidade, profunda em seu coração, eu me torno você.